que se a população se continuasse produzindo alimento como a gente produzia na década de 70, quando chegasse nos anos 2000, iria faltar alimento. Né? Mas o que aconteceu? Foram feitos vários estudos, e se vocês pegar hoje, 1 hectare de terra produz muito mais do que produzia na década de 70. Então houve uma evolução, aí a engenharia é importante, né? Uma evolução nos meios de produção. Então a gente não passou fome porque houve essa evolução, né? E a nossa população agora, ela de certa forma está estabilizando. O Brasil já tem uma prévia que ela em breve vai começar a decrescer, que é um problema que a Europa já tem, né? Dessa questão de crescimento populacional. Mas, né, a gente tem muita coisa para fazer ainda. E Midas também falava muito essa questão, né, do consumo descontrolado de recursos naturais, né, que é uma coisa que a gente hoje, né, então agora indo um pouco para a engenharia civil, se tu pegar uma obra na década de 80 e uma obra hoje, se produz muito menos lixo do que se produzia. Por quê? Porque também houve, né, toda uma questão de, né, vários estudos, e se consegue não ter tanto desperdício. Então, a gente vê que essas preocupações da década de 70, elas ainda hoje estão impactando, né? E graças a eles que a gente faz esses estudos e consegue, com menos recurso natural, construir o mesmo que se construía, né, antigamente com muito mais recursos. Talvez só para complementar uma coisa importante que o professor Levi traz também, é uma questão que eu acho interessante com relação à questão do controle da natalidade. Veja, uma coisa muito curiosa, né? Década de 70 e 80, de modo geral, as famílias tinham em torno de 5, 6 filhos, não é? Era uma coisa muito comum. Boa parte dessas famílias tinham esses filhos em função do trabalho rural, né? O trabalho no campo. Então, com o avanço e o crescimento das cidades, você tem cada vez menos, justamente, pessoas pensando em ter filhos. Isso está relacionado também a um aspecto muito interessante quando você compara com países já desenvolvidos. De um modo geral, né, você vai ter justamente 3 elementos muito fortes que caracterizam uma cidade ou, sei lá, um país desenvolvido, né? A questão da industrialização, que é muito forte, a vida urbana e a questão da relação da democracia, que são 3 elementos importantes para pensar o que define efetivamente hoje, no mundo ocidental, um país que é visto como desenvolvido. Então, de um lado, lembrar, né, de um modo geral, década de 70 e 80 era muito mais comum as famílias terem vários filhos por causa da vida na zona rural. Era muito mais comum e frequente termos isso. Com o advento e com o avanço das cidades, você não tem tanto essa preocupação com um número muito grande de filhos. Você tem hoje controles muito maiores do ponto de vista da autonomia das pessoas com relação ao controle da natalidade, ou seja, se um casal quer ter um filho ou 2, isso é muito mais fácil do que há tempos atrás, porque existe um conhecimento muito maior sobre isso também. E outra coisa que eu acho bem importante destacar, né, são esses fatores que determinam a vida hoje de países desenvolvidos, né?